Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que aprendeu desde cedo a guardar dinheiro. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, e moro em Belo Horizonte com meus pais. Trabalho desde os 16, primeiro como atendente num café perto da escola e depois, como auxiliar de design numa pequena agência. Não era muito, mas eu juntava tudo o que podia. Meu plano era claro: guardar para minha faculdade de design digital. Eu não queria depender totalmente do ProUni ou de financiamento. Eu queria pagar uma parte por conta própria, ter esse orgulho. Em casa, a situação nunca foi exatamente ruim, mas também nunca foi confortável. Meus pais sempre trabalharam duro. Minha mãe é professora de escola pública. Meu pai. Bem, meu pai sempre foi mais inconstante. Ele já tentou de tudo. Abriu uma pequena loja de informática, trabalhou com manutenção de celular, depois tentou venda de carros usados. Nada parecia durar muito. Sempre faltava o grande momento da virada, como ele chamava. Mas apesar disso, meu pai sempre teve um jeito convincente. Ele falava com entusiasmo, com esperança. Você olhava para ele e realmente acreditava que algo grande estava para acontecer. Eu cresci ouvindo ele dizer: quando der certo, filho, a gente vai cuidar de você direitinho. A verdade? Eu nunca pedi para que ele cuidasse de mim. Eu só queria que ele fosse estável. Mesmo assim, eu nunca tinha emprestado meu dinheiro para ele. Nunca. E ele também nunca tinha pedido. Era como um limite invisível entre nós. Meu dinheiro era meu. O dele. Bom, era o dele, ou o que sobrava dele. Até que um dia, esse limite simplesmente sumiu. Era uma noite de sábado, estávamos jantando. A casa estava tranquila, televisão ligada em volume baixo. Meu pai parecia inquieto, batendo os dedos na mesa, respirando fundo. Eu já conhecia esse sinal. Ele estava prestes a dizer algo que achava importante. Gabriel. Posso falar com você depois do jantar? Ele perguntou. Minha mãe olhou para ele na hora. Não foi surpresa, mas também não foi aprovação. Foi aquele olhar de lá vamos nós de novo. Terminamos de comer, e ele me chamou para a varanda. A rua estava silenciosa, só o som distante de um carro passando. Filho, você sabe que eu estou tentando uma nova oportunidade, né? Eu só balancei a cabeça. Eu já tinha ouvido isso antes, mas dessa vez é sério. Tem um amigo meu de Contagem que está participando de um projeto de investimento. Uma coisa com importação de peças eletrônicas. Os lucros são muito altos, e a entrada é pequena. Ele fez uma pausa. Eu só preciso de um empurrãozinho. Você tem economias, eu sei. Mas olha. Seria temporário. Eu te devolvo tudo, com juros, antes do fim do mês. Quando ele disse isso, meu coração apertou de um jeito estranho. Como se alguma coisa estivesse me avisando que aquilo não ia terminar bem. Eu olhei para minha mãe pela janela, ela estava parada na pia, enxugando um copo lentamente, sem olhar para nós. Ela ouviu tudo, mas não disse nada. Eu, idiota, respirei fundo. Tá. Quanto você precisa? Foi a primeira vez na minha vida que pronunciei essa frase para meu próprio pai. E eu não tinha ideia do que essa decisão iria me custar. E é aí que tudo começou a desmoronar. Eu acabei emprestando quase tudo o que eu tinha juntado. R$ 8.200. Esse número ficou martelando na minha cabeça por dias. Não era só dinheiro. Era cada hora extra no café, cada domingo que eu aceitei trabalhar enquanto meus amigos iam ao parque, cada mês que eu respirava fundo antes de fazer uma compra e dizia para mim mesmo: não, guarda. Você tem um plano. Meu pai ficou animado de um jeito quase infantil quando transferi o valor para ele. Ele me abraçou, bateu nas minhas costas e falou: você vai ver, filho. Você vai lembrar desse momento como a virada da nossa família. Eu queria acreditar. Juro que queria. Durante os primeiros dias, ele parecia outro homem. Acordava cedo, atendia ligações, anotava coisas num caderno velho, tomava café apressado. Até que, do nada, ele começou a ficar calado. A animação sumiu. O telefone que antes não parava de tocar ficou morto.
Eu percebia ele olhando para a tela, esperando, esperando. E nada. Eu finalmente perguntei: Pai, tá tudo certo? Ele respirou fundo, com um peso que eu nunca tinha visto nele antes. Então, houve um problema no envio das peças. A carga ficou retida. Mas já está sendo resolvido. Aquela frase. Já está sendo resolvido. Meu pai usava essa frase para tudo quando na verdade ele não tinha nenhuma resposta. 2 dias depois, ele me chamou novamente para conversar. Só que dessa vez, ele não me levou para a varanda. Ele me chamou para o quarto dele e da minha mãe. Porta fechada. Ar parado. Silêncio tenso. Ele não conseguiu me olhar nos olhos quando disse: Gabriel. O dinheiro. Ele se foi. Eu fiquei parado. Não entendi de primeira. Era como se o meu cérebro tivesse se recusado a processar. Como assim? Se foi? Ele engoliu seco. Eu fui enganado. Aquela frase me acertou como uma pancada. Eu senti um suor frio subir pela minha nuca. Minha visão ficou meio nebulosa por alguns segundos. Você está me dizendo que você perdeu todo o dinheiro que eu levei anos para juntar? Minha voz saiu baixa, mas o tremor me traiu. Ele tentou se aproximar, colocar a mão no meu ombro, mas eu dei um passo para trás. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu vou resolver, ele disse, com aquela voz quebrada, quase infantil. Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Foi nessa hora que minha mãe entrou no quarto. Ela já sabia. Era claro. Ela não parecia surpresa. Só cansada. Gabriel, agora não adianta gritar, ela disse. Gritar? Minha voz finalmente explodiu. Eu não estou gritando. Eu estou perguntando como vocês deixaram isso acontecer. Minha mãe cruzou os braços, como se estivesse se defendendo de um vento forte. Seu pai não fez isso por mal. Ele fez tentando melhorar a vida de todos nós. E agora, enquanto a situação não se resolve, você não pode usar o dinheiro da família. Temos que segurar tudo. Entender? Eu ri. Um riso nervoso, quase histérico. Então, além de eu perder o meu dinheiro, eu ainda tenho que pagar por isso ficando sem nada? Eu não posso nem usar o dinheiro de casa pra viver. Gabriel, ela disse com aquela calma fingida, isso é temporário. Eu senti algo quebrar por dentro. Não sei explicar. Não foi só raiva. Foi um tipo de dor que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de traição e impotência. A partir daquele dia, eu parei de olhar para o meu pai da mesma maneira. E o pior? Eu tinha que continuar vivendo ali. Sentando na mesma mesa. Vendo ele todas as manhãs. Era como ter uma ferida aberta que ninguém deixava cicatrizar. E aquilo foi só o começo. Depois daquele dia, a dinâmica da nossa casa mudou completamente. Não era mais um lugar de descanso. Era um ambiente pesado, silencioso, sempre à beira de uma explosão. O clima na mesa do café da manhã era sufocante, ninguém falava, ninguém se olhava nos olhos. Era como se todos estivessem tentando fingir que aquilo não tinha acontecido. Mas eu sabia. E eles sabiam que eu sabia. Eu ainda tinha que ir trabalhar. No primeiro dia após a conversa, eu sentei na minha mesa da agência e fiquei encarando a tela do computador, o cursor piscando num documento em branco. Eu sentia meus olhos queimarem. Uma colega, a Laís, percebeu. Tá tudo bem, Gabriel? Ela perguntou, com aquele olhar sincero que me desmontou. Eu hesitei. Eu nunca fui de falar da minha vida pra ninguém. Meu pai perdeu minhas economias. Foi só isso que saiu. Ela arregalou os olhos. Caramba. Sinto muito. De verdade. Eu só consegui balançar a cabeça. Eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Quando cheguei em casa naquela noite, ouvi meus pais conversando na cozinha. Não discutindo. Conversando baixo, como se estivessem escondendo algo de mim, como se eu fosse uma criança que não podia saber das coisas. O Gabriel precisa entender que a família é uma só, minha mãe disse. Eu sei. Eu sei, meu pai respondeu, com uma voz fraca. Eu só queria acertar uma vez. Eu fiquei na porta, ouvindo, sem forças para entrar e confrontá-los. Eu voltei para o meu quarto e fiquei sentado na beira da cama,
olhando para minhas mãos. Eu senti uma raiva que queimava como febre. E foi aí que eu fiz algo que eu nunca achei que faria. Eu comecei a procurar bicos. Freelance, ilustração, edição simples, o que fosse. Eu comecei a mandar mensagem para conhecidos, grupos de Facebook, até aqueles sites de anúncio esquisito que geralmente ninguém confia. Eu precisava de dinheiro. Não porque eu estava desesperado para gastar, mas porque eu sentia que eu não podia mais depender deles para nada. Só que quando minha mãe percebeu, veio outra conversa. Gabriel, você está exagerando. Ela disse, enquanto lavava a louça, sem sequer me olhar. Você está transformando isso em um drama maior do que é. Eu senti meu sangue ferver. Eu perdi anos da minha vida juntando esse dinheiro. Como você quer que eu não reaja? Ela suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Seu pai está sofrendo também. Você acha que ele não está? Você acha que ele queria isso? Eu bati a mão na mesa, sem planejar. Não interessa se ele queria ou não. Ele tomou uma decisão que não era dele para tomar. Ele mexeu no que era meu. Minha mãe finalmente virou para mim. Mas em vez de entendimento, eu encontrei algo que doeu ainda mais. Ela estava defendendo ele. Gabriel. Seu pai é seu pai. Ele sempre fez tudo por nós. Você pode perdoar uma falha. Eu dei uma risada curta, amarga. Uma falha? Isso não foi uma falha. Foi uma escolha. Uma escolha em que ele apostou. Comigo. Foi ali que finalmente caiu a ficha. Eles não viam aquilo como eu via. Eles não viam como perda. Eles viam como sacrifício familiar. Mesmo quando só eu era o sacrificado. Naquela noite, eu tomei minha decisão. Se eu não tinha mais o dinheiro que eu lutei anos para guardar, eu ia construir de novo. Mas dessa vez sem depender de ninguém. Eu só não fazia ideia, naquele momento, do quanto isso ia me mudar por dentro. Começar do zero parecia quase impossível. Cada vez que eu pensava no valor que eu tinha perdido, algo dentro de mim apertava. Mas eu tentei transformar essa dor em movimento. Eu comecei a pegar alguns freelas de design. Coisas pequenas no início. Criar logotipos baratos, fazer banners para lojas no Instagram, editar convites digitais. Não era muito, às vezes R$ 40, R$ 70 por trabalho, mas era meu. E, principalmente, era dinheiro que não passava pelas mãos de ninguém além das minhas. Mas claro, meus pais perceberam. Meu pai, principalmente, observava. Ele ficava parado na porta do quarto, olhando eu trabalhar em silêncio. Parecia querer dizer alguma coisa, mas não dizia. Talvez fosse culpa. Talvez fosse medo. Talvez fosse só vergonha. Um dia, depois do jantar, ele finalmente falou: Gabriel. Eu estou tentando resolver. Tá? Eu estou falando com o cara. Ele disse que vai devolver. Eu pausei a tablet, virei para ele e falei, sem levantar a voz: Pai. Eu não acredito mais nisso. A frase pesou no ar. Ele recuou como se tivesse tomado um soco. Mas eu não estava tentando machucar. Eu só estava sendo honesto. A situação com minha mãe piorou também. Toda vez que eu falava em dinheiro, ela mudava de assunto. Ela sempre tentava encerrar a conversa com frases como: já falamos disso, não vamos viver do passado, famílias passam por dificuldades. Mas eu não sentia que aquilo era uma dificuldade familiar. Eu sentia que era um erro que eu estava pagando sozinho. As discussões começaram a acontecer por qualquer coisa. Louça na pia. Luz acesa. Horário de chegar em casa. Tudo virava motivo para nos atacarmos. Uma noite, eu estava saindo para entregar um trabalho impresso que uma cliente queria pegar pessoalmente. Minha mãe perguntou: Você vai sair agora? São quase 21 horas. Eu respondi sem pensar. Se eu tivesse ainda meu dinheiro, talvez não precisasse. Ela bateu a mão na mesa. Gabriel. Você vai ficar jogando isso na nossa cara até quando? Eu parei na porta. Eu virei devagar. E falei: até vocês admitirem que erraram. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia dar para senti-lo encostando na pele. Meu pai desceu a cabeça.
Minha mãe apertou os olhos, respirando fundo, como se estivesse tentando controlar algo dentro dela. Não é tão simples, ela murmurou. Pra mim é, respondi. Vocês tiraram algo de mim que não era de vocês. Eu saí, fechei a porta com cuidado. Nem bati. O que doeu mais foi perceber. Eles realmente não entendiam. Na rua, enquanto caminhava, eu senti algo estranho. Não era só raiva. Era a distância. Eu estava começando a deixar de ver meus pais como meus pais. Eu estava vendo eles como pessoas. Pessoas que erram. Pessoas que tomam decisões ruins. Pessoas que nem sempre vão te proteger. E essa percepção, por mais que seja dolorosa, é uma das coisas que marca o começo da vida adulta. Doía. Mas ao mesmo tempo, eu estava mudando. Eu estava ficando mais duro. Mais consciente. Mais sozinho. Mas também, pela primeira vez, dono de mim mesmo. E foi nesse ponto que aconteceu algo que eu não esperava. Algo que se tornaria a virada da história. Foi numa sexta-feira à noite, quase um mês depois de tudo ter acontecido. Eu estava voltando do trabalho, cansado, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas, antes de subir para o apartamento, eu vi meu pai sentado no banco do condomínio. Sozinho. Cabeça baixa. Mãos entrelaçadas. Ele parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas como presença. O homem que falava de sonhos, negócios e viradas agora parecia só. Cansado. Eu podia ter passado direto. Podia ter ignorado. Podia ter deixado ele ali. Mas parei. Ele levantou o olhar quando ouviu meus passos. Gabriel. A voz dele saiu falhando, eu sei que eu estraguei tudo. Eu não disse nada. Só fiquei de pé ali, esperando. Ele respirou fundo, os olhos voltaram a brilhar, mas não era brilho de esperança. Era de arrependimento. Eu queria ser alguém melhor para vocês. Eu queria ser o pai que vocês pudessem se orgulhar. E eu? Só errei. Eu sempre erro. Ele passou a mão no rosto, como se quisesse esconder. Eu não queria pegar seu dinheiro. Mas eu pensei. Pensei que dessa vez ia dar certo. E quando não deu? Eu não sabia como olhar para você. Aquela parte me atingiu. Porque a verdade é que eu também não sabia como olhar para ele. Eu sentei ao lado dele. Não muito perto. Só o suficiente. Pai. Eu não precisava que você acertasse tudo, falei, finalmente. Eu só precisava que você não mexesse no que era meu. Não sem me proteger. Eu era o único da casa que estava tentando se garantir. E agora eu estou começando do zero. Ele fechou os olhos, e algumas lágrimas caíram. Eu nunca tinha visto meu pai chorar na minha frente. Nunca. Eu vou pagar. Mesmo que demore. Eu vou devolver cada centavo. Eu respirei fundo. Não porque eu acreditava naquela promessa, eu não acreditava. Mas porque, pela primeira vez, ele estava falando sem fantasia, sem sonho, sem ilusão. Ele estava no diante de mim. Só um homem, falho. Pai, eu disse baixo, eu não quero brigar mais. Mas eu também não vou esperar você resolver. Eu vou seguir meu caminho. Eu vou juntar de novo. Vou crescer por conta própria. E eu espero que um dia você entenda o que isso significa para mim. Ele assentiu, devagar, como quem aceita uma dor inevitável. Voltamos para casa, cada um em silêncio. Não foi um perdão. Não foi reconciliação. Foi apenas verdade. Com o tempo, eu continuei trabalhando. Os freelas começaram a aumentar, boca a boca, indicações, clientes que gostaram do meu estilo. Eu descobri que eu era bom no que fazia. E que eu podia crescer sem depender de ninguém. A relação com meus pais mudou. Não voltou a ser como antes. Mas ficou mais honesta. Eu parei de esperar que eles fossem perfeitos. E eles começaram, lentamente, a respeitar meus limites. Minha mãe, um dia, enquanto lavava a louça, disse: "Você cresceu." Eu só respondi: "Eu precisava." Ela abaixou a cabeça, como se entendesse. Hoje, quando eu olho para trás, eu ainda sinto uma dorzinha no peito. Não pelo dinheiro,
eu estou reconstruindo ele. Mas pela quebra da imagem que eu tinha dos meus pais. Quando somos crianças, acreditamos que os adultos sabem o que fazem. Que eles sempre vão nos guiar, nos proteger, nos colocar no caminho certo. Mas crescer é perceber que eles também estão tentando. Às vezes tentando certo. Às vezes tentando errado. Às vezes tentando às custas da gente. Eu ainda moro com eles por enquanto. Ainda vejo meu pai tentando, de pequeno em pequeno, guardar dinheiro para me devolver. Eu não cobro. Se um dia vier, veio. Se não vier, eu já aprendi o que precisava aprender. Eu aprendi a confiar em mim. E no fim das contas, essa é a única economia que ninguém pode tirar de você.